Opa, eu sou o Sunset e vamos de continuaçãozinha, né? O nosso protagonista mestre dos magos. Então a história começa no Japão. O ano era 1970 em Tóquio, onde aparentemente está acontecendo uma catástrofe. E em meio à destruição e chamas, conseguimos ver algumas pessoas ativando círculos mágicos e apontando para uma espécie de monstros, quando um ordena para eles abrirem fogo contra as criaturas. E após uma grande explosão, vemos que o bicho não recebeu nem sequer um arranhão. E com uma cara de medo e desespero, o cara manda um "a gente tá f***do sincerinho", enquanto o monstro se aproxima, começando a preparar uma chama em sua mão. Então ele dispara contra aqueles magos. Vemos assim uma baita explosão. Porém aparentemente nenhum deles se feriu. E do meio da fumaça, todos notam um cara de cabelo branco que já vem com presetezinho de protagonista, parando em uma pose muito badass. Assim todos notam e ficam aliviados. Então ele se vira falando que eles foram muito bem. E aqui foi onde 90% do público feminino da obra se apaixonou. E 100% do masculino também. Então ele pede por uma retirada geral e bate no peito falando que é pra deixar com ele. O maluco é brabo. Então os aspirantes a coadjuvantes saem correndo com o rabo entre as pernas. Então o figurante 1, que não sabe que aquele é o protagonista, pergunta se eles podem mesmo fugir e deixar ele pra trás. Então o figurante 2 chama ele de imbecil, perguntando se ele não sabe que aquele é simplesmente o fundador da magia e também o mago mais forte. Cê é louco, o Protinho é embaçado. Então o figurante 1 pergunta se aquele ali é o famoso Ishikami Atsumo. E o cara, chorando de alegria, responde que sim. Vemos então que o nosso prota está cercado daqueles monstros, e um deles tenta usar aquela chama novamente, mas o prota fala que ele é lerdo demais, partindo pra cima dele, desferindo uma magia que arranca o chifre do corno, que já fica se tremendo de medo. Então o Protinha manda todos virem de uma vez, que tá tendo promoção. Trazendo um amigo, vocês já vão abraçadinhos para 7 palmos debaixo da terra. Então nos é explicado que um dia, no mundo todo, uma enorme quantidade de monstros começou a aparecer. E esse evento foi chamado de A Calamidade. E que as armas que já haviam sido criadas pela humanidade não faziam efeito nenhum contra esses monstros. Então a humanidade em desespero começou a tentar achar alguma forma de se defender contra as criaturas, pensando na possibilidade da magia existir. E bom, foi dito e feito, tornando a magia a única forma de combater os monstros, fazendo a batalha durar por uma década. Então aparentemente esse momento que a gente tá vendo agora são 10 anos depois de que a calamidade aconteceu. Voltando ao presente, é dito que o único capaz de salvar o mundo é o nosso Protinha. Novidade. Então aparece um ser em sua frente que ele chama de o mais poderoso monstro, um deus demoníaco, o chefe da calamidade. Diz nosso prota estar sentindo o poder mágico enorme da criatura, que não perde tempo e manda uma magia que mais parece um raio laser gigante na direção do protagonista, que ativa uma barreira e consegue se proteger. Então ele diz que esse monstro está usando magia de 14º nível, e que ele já tá indo com tudo logo do começo. Então o bicho já começa a conjurar outro círculo mágico com 6 elementos, que obriga o nosso prota a erguer uma barreira em sua frente, que aparenta ser de terra e possuir algumas vinhas em toda a sua composição. Então o monstro dispara contra a barreira, causando uma grande explosão, e vemos nosso prota caindo. Mas rapidamente ele se recompõe, e fica surpreso com a força do monstro, falando que não tem como ele ganhar desse jeito, e acha que não tem outra escolha, emanando uma aura extremamente poderosa. Ele então explica que o poder mágico é determinado pela sua classificação, e que é a quantidade de círculos mágicos que determina a classificação mágica. E que se a classificação do deus demoníaco pode atingir a 14ª classificação, o dele atinge 15, lançando uma magia chamada de Vazio Inocente. Então o deus da calamidade é enfim derrotado. Só que junto a isso, nosso prota também cai, já que ele usou toda a sua magia. E em suas últimas palavras, diz que morrer como um grande sábio nem chega a ser tão ruim assim, e que ele teve uma boa vida. Porém, assim que ele fecha seus olhos, vemos o que parece sua alma saindo do corpo em uma esfera dourada, que vai em direção a um quarto de hospital, entrando no corpo de um garoto que estava aparentemente todo ferrado. E sim, rapaziada, essa é uma obra onde o brabo reencarna no corpo de um adolescente, do jeitinho que a gente gosta. Então o moleque se levanta rapidamente, se perguntando se ainda está vivo, mesmo após ter usado toda a sua magia. Mas logo ele se assusta se vendo no espelho, não entendendo quem diabos é aquele no reflexo. É, Protinha, você foi de jogar novamente no menu. E vemos que o nome do corpo daquele que ele reencarnou é Kusanagi Minato. Então, pedindo licença, entra na sala uma enfermeira e um doutor, que logo deita Kusanagi e retira suas bandagens, ficando desacreditado, pois ele havia perdido a consciência e estava em um estado crítico por causa de um acidente de trânsito.
mas que agora ele está completamente curado, falando que é como se ele tivesse sido curado por magia sagrada. E ele confirma em sua cabeça que seu corpo é automaticamente curado por magia sagrada, mas fica confuso com essa história de acidente de trânsito. Então ele pergunta pro doutor se seu poder mágico havia se esgotado. O doutor, que não entende nada, questiona isso de poder mágico. Ele deve estar achando que o Proto tá ficando doido. E então ele continua, dizendo que sua magia havia se esgotado enquanto ele enfrentava os monstros durante a calamidade. E com a cara que o doutor e a enfermeira fizeram, aparentemente eles têm certeza que o moleque doidou. Então o doutor pergunta se ele poderia falar o seu nome e em que ano eles estavam. E ele diz que seu nome é Ishikami Minato e que provavelmente o ano é de 1970. Ele fala que pode ser uma sequela de perda de memória causada pelo acidente e diz que seu nome é Kusanami Minato e que o ano é 2022. O Prota não entende nada e fica surpreso, pois já se passaram mais de 50 anos desde que ele tinha sido contratado pelo Vascão. Mas mesmo confuso, ele acredita que os médicos não estão mentindo. Então olha para o lado e avista uma televisão e fica impressionado com tão fina e como a sua qualidade era tão nítida. Também, última vez que ele assistiu televisão foi na outra vida e tava passando o primeiro Planeta dos Macacos na TV Zona de tubo. Ele nota também um aparelho na mão da enfermeira que ele nunca tinha visto, se perguntando se esse é o futuro. Prota tá parecendo Chico Bento quando aquele primo da cidade vai visitar ele. O doutor então fala com Kusanami que a calamidade que ele estava mencionando havia sido há 50 anos atrás e que desde então a calamidade nunca mais apareceu. O Prota, surpreso com esse fato, pergunta sobre os monstros. Então o doutor diz que ainda há monstros, mas não muitos, e que o mundo agora está bem pacífico. Então o Prota agradece, ficando muito feliz com essa notícia. Então o doutor continua dizendo que Ishikami Minato morreu na grande calamidade há 50 anos atrás, dizendo que ele se sacrificou para salvar o mundo. Mal sabe ele que ele tá falando com o próprio Ishikami, se bem que ele falou ser ele. Mas ele conclui, bem sério, falando que, portanto, ele não é Ishikami Minato. O Prota então percebe que ele realmente morreu naquele dia, e que agora ele reencarnou como Kusanami Minato, mas se pergunta como e por que disso. Algumas semanas se passam e aparentemente ele teve alta do hospital, e então volta para o quarto de Kusanami, que na verdade agora é o quarto dele. Então ele puxa o Wikipedia pré-histórico, vulgo pranchetinha, que contém tudo da vida do novo corpo dele. Então é dito que os pais deles morreram quando ele era uma criança e que ele foi expulso pelos seus pais adotivos e foi mandado para um internato, e que ele está sobrevivendo até agora com a herança de seus pais. Ele se deita pensando que não existe nenhuma magia de reencarnação e se pergunta se isso foi obra de Deus ou se foi apenas pura sorte. Então ele pega o que parece ser uma carteira de estudante e vê que ele está matriculado em uma escola de magia, Kamui, e diz a si mesmo que em seu tempo não havia motivo para existir uma academia. E isso parece interessante, até que ele nota algo em sua bolsa vibrando. Então ele pega o celular e ele estava recebendo uma ligação de um tal de tá dando cu. Esse nome é sacanagem. Ele não reconhece o quem é e nem o que é e muito menos sabe o que fazer. Então ele simplesmente diz que tanto faz e taca o celular pra longe, que cai no chão notificando uma mensagem. E esse tal de tá dando é bem insistente. Na mensagem diz que ele sabe que o Prota recebeu alta do hospital e diz pra ele ir logo pra escola. E que ele também tava ficando sem dinheiro. Que mal sabe esse aí que o moleque que ele aparentemente tava fazendo bullying já não é mais o mesmo não, velho. Esse aí tá no aço. Então aparentemente no dia seguinte o Prota vai até a escola de magia e diz que ir pra escola sendo um adulto faz o coração dele acelerar e que isso era incrível, até que ele vê um estudante usando uma magia e aparentemente foi tão ridículo que ele mesmo fala: que merda de magia foi aquela? E após olhar o poder mágico dos estudantes, faz uma cara de desespero, de como se tivesse deixado o celular quebrado a primeira semana que comprou, dizendo que o poder mágico atual é muito decepcionante e dizendo que isso não pode ser real, porque comparando com o mago novato da época dele, era tipo 1/10 do poder do mago, ou seja, a rapaziada hoje em dia tá muito fraquinha. E se pergunta se essas pessoas podem ser consideradas mesmo magos. E o Prota sai resmungando, dizendo que o mundo está em paz, mas mesmo assim a magia decaiu muito. Então o Prota diz que aparentemente essa é sua sala, e é tipo recordar o passado dele. E ele tá ansioso, pensando se aquele corpo novo tem algum amigo. Até que chega um mano, estourando a porta, dizendo as seguintes frases: seu merda, você ignorou minhas mensagens, não é? Mesmo sendo só um inseto. E o Prota não faz ideia de quem é, dizendo: e você, seria quem? Então o cara fica puto e dá uma bica
bicuda na mesa, dizendo: como você ousa esquecer do Tadano, seu pedaço de merda, fracote, apontando pra cara do protagonista. Então o Prota reconhece, lembrando que é a Nômica que apareceu naquele visor, e diz que acha que esse é seu amigo, então. E Tadano compra essa aí, falando que finalmente ele tinha lembrado dele, e pergunta se ele sabe o que significa ser um amigo. E o Prota, todo fofinho, diz que vai se dar bem com ele. Mas não, o Tadano tira a mão dele das mãos do Prota e diz pra ele entregar tudo, pra passar toda a grana, que sabe que ainda tá sobrando da herança dos seus pais. Então Kusanagi finalmente entende que na verdade ele só tava sofrendo bullying. Então todo Tadano já arma um soco dizendo que o protagonista era muito arrogante. Até que chega uma mocinha de cabelo azul dando bom dia pra turma. E aparentemente ela é toda maravilhosinha, tem cheio de close dela que mostra saia, mostra peito, mostra cabelo, mostra tudo. E o Tadano já fica todo aboiolado vendo ela. A gente já sabe, né? O Tadano aí vai ficar de segunda via, né? O protagonista vai pegar a waifuzinha. E antes disso aí, ele manda o protagonista não se esquecer. Bom, a aula começa e é sobre a grande calamidade. E que a calamidade final foi conhecida como a grande calamidade. E que monstros apareceram pelo mundo todo e a humanidade entrou em total desespero. Mas o pioneiro da magia, chamado de o grande sábio Ishigami Minato, pensou diferente. E ele não desistiu e derrotou todos os monstros sozinho. E no final, ele batalhou contra o chefe da calamidade, o Deus Demônio, no qual o derrotou arriscando sua própria vida. E até então, a calamidade nunca mais voltou. E agora responda, quem foi exatamente Ishigami Minato? E a primeira que levanta a mão é a waifuzinha de cabelo azul, querendo responder. E bom, o professor deixa, e ela diz que o único sobrevivente da primeira calamidade é o primeiro mago, e o motivo pelo qual a Academia de Magia foi construída, dizendo que ele foi um herói do mundo, e o ídolo de todos os magos. E o professor afirma que ela tá correta e ele foi o único sobrevivente da primeira calamidade, e foi o primeiro a usar magia, e que essa Academia de Magia foi criada para fazer mais magos como ele, e ele é o maior mago da toda a história humanidade tudo. Ele é o maior mago, insano, o protagonista é absurdo. E manda todo mundo prestar atenção, porque diz que isso vai cair na prova. O protagonista já tá doido, agonizando. Não parem com isso, por favor. Ele tá todo envergonhadinho aqui, fofo, meu Deus do céu. Ele diz que é muito vergonhoso e que não achou que ia ser torturante assim. E fala que não devia ter vindo pra escola. Mas é como o doutor falou, o mundo agora está em paz. E se pergunta se é por isso que os magos ficaram tão fracos. E o prota nota mesmo, que tá tudo muito tranquilo lá fora. Até que o professor fala que a aula dele vai acabar por hoje e que no dia seguinte seus poderes mágicos serão avaliados. E até que chega nosso querido Valentão perguntando se ele ouviu que amanhã é dia de avaliação de poder mágico e que seria divertido ver seu poder mágico de merda. Pronto, então fica puto falando que esse moleque não cala a boca e que é melhor ele não ficar ali. E o Valentão, pra cutucar a onça de vara curta, fala pro Protini que os pais deles também não tinham nenhum poder mágico e que ele então era um órfão e que ele tinha se esquecido desse fato, caindo na gargalhada. E aqui o clima, né, ficou tenso. A gente sabe o que vai dar com esse moleque, mas coitado dele. Então o Prota vira afirmando que esse maluco era retardado. E ele fica extremamente nervosinho, perguntando que merda ele tinha dito. E que ele era um arrogante doente. Então ele começa a conjurar uma chama em sua mão. E todos os alunos à volta ficam em choque, perguntando se ele vai mesmo usar magia na sala de aula. Ele que não tá nem aí, manda o protagonista morrer enquanto lança magia em direção a ele. E o protagonista vê a magia vindo em direção a ele e nem se mexe, ele fica paradinho ali, enquanto a waifuzinha acha isso muito perigoso e tenta correr para salvar o protagonista. Mas não dá tempo, e uma grande explosão acontece. E a waifuzinha de cabelo azul fala que ele não pode usar magia numa disputa tão ridícula, e que alguém pode acabar se machucando. E o Tadano fala que ele que tinha tentado lutar com ele, que não era culpa dele de nada. E a gente vê um monte de fumaça saindo, parecendo que alguém, né, deu aquela bongada massa. E o nosso pratinha tá ali em pé, segurando a bolsa na maior tranquilidade possível, como se tivesse esbarrado um mosquito nele. E ainda diz em um tom debochado, dizendo que ele tinha pego ele. Vixe. Tadano fica incrédulo que ele nem tinha sofrido um arranhão depois de levar uma magia direto na cara. E que não entende o que tá acontecendo. Então o pratinho explica que se a magia for de nível 1, ele consegue defender com a barreira mágica. E que nem precisa usar magia pra isso. Então Prota, com uma aura medonha, diz que tinha tolerado isso só porque ele era uma criança, mas que agora ele deveria ser punido. E aqui eu tenho certeza que esse Tadano aí deu uma cagada nas calças. Ele começa a emanar uma aura roxa de uma magnitude tão grande e começa a brilhar e todo mundo não consegue enxergar nada, não sabe o que tá acontecendo, se pergunta que magia é essa e que não tava entendendo nada. E o protagonista começa
começa a caminhar lentamente em direção ao Tadano, que já tá se tremendo, filho. Tadano tá como? No medo. Então o protagonista ergue sua mão em direção ao moleque que já morreu por dentro, a alma dele indo embora. E o moleque então é salvo pelo Congo, porque o professor chega perguntando que barulho foi aquele, e se tem alguém usando magia ali. Então o protagonista dando um suspiro, diz que não aconteceu nada na sala de aula, e que talvez tenha sido algo que tenha vindo do lado de fora. O que o professor acha estranho, dizendo que não tinha nenhuma atividade de clube acontecendo pela escola. E o protagonista tenta disfarçar, dizendo que existe uma possibilidade de alguém estar praticando, pois as pessoas ficam muito felizes sabendo que podem usar magia. Eu, por exemplo, se eu pudesse usar magia, eu ia ficar o dia inteiro tacando bola de fogo todo mundo. Brincadeira. Então o professor pergunta da fumaça que saiu da sala, e o prota diz que aquilo também veio lá de fora. E então o professor diz que se é o Kusanagi que tá dizendo, isso deve ser verdade. E ele fala todo determinado que vai achar o culpado, e manda os alunos voltarem aos seus lugares. Então o protagonista agradece e diz que vai criar umas provas falsas só pra ninguém ser punido e esse assunto ser encerrado. Então a waifuzinha de cabelo azul fica meio cabreira com o protagonista, e o Tadano já chama ele de E o prota volta a dizer que, mesmo que eles sejam apenas alunos, o nível de magia deles é muito baixo, e se pergunta se eles no mínimo conseguem derrotar algum monstro. E completa dizendo que mesmo que não tenha calamidade, ainda existem monstros por aí. E fala que ele vai checar. Até que ele volta à velha Shibuya, e a gente vê a cidade totalmente destruída. Então nosso prota sai caminhando pelos ares, para em cima de um prédio e diz que Shibuya está bem diferente. E enquanto caminha usando sua magia, ele diz que mesmo tudo estando em ruínas, tá tudo bem tranquilo, e acredita que a polícia cuidou dos monstros que restaram. Até que ele consegue sentir uma aura bem distante de um monstro, e também a de um único ser humano por ali. Então ele usa sua magia de impulsão e segue extremamente rápido em direção àquele monstro. Nisso a gente vê uma mulher cercada por monstros, e pede para eles se afastarem. E quando o monstro estava prestes a atacar, o protagonista para numa pose de super-herói em frente ao bicho, que já vai direto atacar ele, e num piscar de olhos é totalmente destruído pelo protagonista, que invoca uns espinhos do chão. E parando de uma forma muito B10 na frente da moça, ele olha para trás e vê que ela tá toda medrosinha. E no seu peito tinha um distintivo, e aparentemente ela era uma policial mágica. E bom, como o protagonista notou esse distintivo rápido, né, rapaziada? E ao se virar, fala pra ela ter mais cuidado numa próxima vez. E antes mesmo dela agradecer, ele já sai a milhão, usando a sua magia, deixando a garota muito confusa, perguntando quem era aquela pessoa. E que ele parecia ser um grande mago, mas que parando pra pensar, ele não conjurou nem sequer uma magia pra derrotar aqueles tanto de monstros. Então voltamos pro protagonista, dizendo que foi bom ele ter escondido seu rosto, já que ele acabou de reencarnar e não queria chamar muita atenção. Mas fica decepcionado, dizendo que não dá pra acreditar que ela ia morrer pra um monstro de nível tão baixo, e que os policiais mágicos decaíram bastante. E diz que pelo que parece, as pessoas dessa época não conseguem derrotar um monstro. Não apenas os estudantes, mas que também os policiais também. E decepcionado diz que os magos dessa época são certamente uns fracotes. E sorri, dizendo que parece que até nessa época ele vai ter que ser um mago mais poderoso. E ele sai em disparada, dizendo que acha que por hora é melhor ele derrotar os monstros que estão por ali. Então chegamos no dia seguinte, no dia da avaliação mágica. E o professor aponta para um cristal, dizendo para eles conseguirem um bom valor mágico e um atributo. E que esses valores são os mais importantes, caso seja do desejo do aluno se tornar um mago profissional. E o protagonista se pergunta mesmo se dá pra medir o seu poder mágico usando aquela coisa. Então ele fica cabisbaixo falando de uma tal de percepção mágica, e que isso era fundamental. E os alunos não saberem disso era tudo bem, aceitável. Mas para os professores não fazerem ideia era lamentável. E até que a waifuzinha chega do nosso protagonista perguntando se aquele era um bom momento. E os alunos Maria Fifi já fica cochichando, falando que a Mizuru e o Kusanagi estão conversando. Então ela chega falando que essa é a primeira vez que eles estão se falando, e que ela é a segunda filha da casa nobre de magia de Mizuha, a Mizuha Yuika. E o prota, sem entender nada, se pergunta o que é um mago nobre. E ela fica incrédulo dele não saber, falando de umas 4 casas nobres. E ele diz que no seu tempo não existia coisas assim, e que nunca ouviu falar dessa família Mizuha. E ele, usando percepção mágica, diz que o poder dela não é bom, ainda mais para uma tal de família nobre de magos. Então ela se pergunta o que tem de errado com esse cara, depois dela ser generosa e começar a conversar com ele. Aqui ela deve estar se achando muito, né? O queridona, o protagonista é esse mano aí, não é você não, viu? E ela fala pra ele ser mais grato. Nisso a gente vê o Tadano xingando o protagonista, só por ele estar conversando com a waifuzinha de cabelo azul. Então o protagonista pergunta pra ela o que os magos nobres têm a ver com ele. E a garota já fica irritada, falando que quanto mais ele fala, mais ele irrita ela. E bom, ela começa a respirar fundo
fundo e diz que é uma nobre e ela tem que ter dignidade. E o protagonista tá sem entender o que essa garota tem. E a garota volta em sua mente com o motivo que fez ela vir falar com ele. Que quando o Kusanagi foi atingido ontem por uma magia, ele saiu intacto. E quer saber qual que é esse motivo. E antes dela conseguir perguntar, o professor chama os alunos do fundo para se prepararem. E o protagonista disfarça falando que é hora de medir os poderes. Então a garota de azul ia tentar impedir, mas diz que agora ela vai acabar vendo o poder mágico depois dessa avaliação. Então decide não interromper. E o Tadano, cheio de si, fala: euzinho serei o primeiro. E começa a conjurar chamas em sua mão e dispara contra a máquina. Tadano conquista 1000 pontos de poder mágico e o atributo de fogo. E ele fica todo felizinho porque é melhor do que a medição que ele fez anteriormente. Então o protagonista fala pra si mesmo que se aquilo foi 1000, então com isso o protagonista consegue ver que os padrões de medida ainda se mantêm os mesmos de 50 anos atrás. E o professor chama o próximo, que é a Mizuha Yuika. E ela já vai emanando sua aurazinha azul, assim encostando no cristal. E podemos ver que seu atributo é água, e que ela consegue dobrar os pontos do Tadano, alcançando 2000 pontos de poder mágico. E todo mundo fica surpreso. Então o professor diz que esses dois estão no topo de poder esse ano, e que eles serão magos fantásticos. Então o Babaú já fala que, como esperado, o Tadano é o prodígio da magia de fogo. E a garota diz que a Mizuha é incrível. E o protagonista, novamente indignado com a cara de que viu e não gostou, diz que isso só pode ser uma piada. E ela só é um pouco melhor do que uma maga amadora. E ela sai toda grandona falando assim: o que você achou dessa, hein, Kusanagi-kan? Esse é o verdadeiro poder da casa Mizuha. E o protagonista, vendo a cara dela toda brilhantezinha, se pergunta se ela tá orgulhosa só com essa demonstraçãozinha de poder. E diz que isso é inacreditável. E bom, o professor chama o grande esperado Kusanami Minato. Nisso os alunos já começam a cochichar, dizendo que no ano passado ele havia sido o último no ranking. E que ele é um aluno impressionante, mas que seu talento em magia é ridículo. Então Tadano diz que ele não tem talento algum, e fala pra ele se envergonhar na frente da Yuika, chamando o protagonista de desgraçado. E a Yuika já tá toda curiosa pra saber quanto é o poder mágico de Kusanami, e diz que com certeza ele não vai passar o quanto ela tem. Então o protagonista se põe em frente ao cristal, se perguntando o que ele deve fazer. Se ele deve se segurar um pouco ou não. E decide não se segurar. Então enquanto ele encosta no cristal, ele libera uma aura arco-íris, enquanto diz que vai dar o seu melhor, se perguntando se aquilo era capaz mesmo de medir o poder do grande mago. Então a gente consegue ver por fora da escola uma grande aura com várias cores emanando. E uma outra garota de cabelo azul e um maluco em cima da carteira percebem. E a waifuzinha de cabelo azul se perguntando o que é isso. E tudo começa a tremer, explodir, rachar, até que a gente vê uma grande explosão no céu. Até que a máquina entra em colapso e explode. E os alunos tentam se proteger. E vem aquela magia arco-íris destruindo todas essas fagulhas. Então, parado numa pose séria, ele se pergunta se a máquina se quebrou antes mesmo dele usar todo o seu poder. E fica decepcionado que ninguém conseguiu sentir o seu grande poder mágico. E se pergunta se esses caras são capazes mesmo de se tornarem magos. O professor, preocupado, então pergunta se alguém se machucou. E todos dizem estarem bem. Então o professor vai até o Kusanami, perguntando se ele está bem. E bom, ele diz que acredita que está bem sim. E o professor diz que ele teve sorte. E que ele estava bem no meio daquela explosão. E essa é a primeira vez que o aparelho de avaliação é destruído. E se pergunta se foi algum tipo de defeito. E que isso não é bom, porque agora ele não consegue saber o poder mágico e nem o atributo de Kusanami. Então Kusanami pergunta pro professor se isso é realmente ruim. E o professor fala que eles usam isso para dividir os alunos para as aulas de combate. E diz que eles iriam decidir os grupos após verem os resultados. Mas quebrou. Então o professor vira pro Tadano e pergunta se o Kusanagi poderia participar do seu grupo. Fala pro professor que claro, e que seria ótimo que ele participasse. Então o Tadano chega no ouvido do protagonista e fala que eles vão se dar muito bem. O dia então amanhece e chegou o dia da aula prática. E o professor explica que ainda há monstros em locais que foram abandonados e destruídos pela calamidade. E essa é Shibuya. E que de tempos em tempos policiais vêm aqui matar os monstros. E então os acadêmicos são chamados para ajudar com isso. Já que mais da metade dos monstros foram mortos por grandes magos, não existe motivo algum para se preocuparem. Então o Prota diz que não esperava que a aula seria ali, em Shibuya, e diz que acha que os alunos conseguem até lidar com alguns monstrinhos, já que eles vão estar divididos em grupos. E se pergunta se não foi ali que ele veio ontem. E acha muito estranho, porque tem certeza que matou todos os monstros que ali existiam. Mas diz que ainda consegue sentir alguns. E ao fundo vemos duas garotas dizendo que vão competir. E o Prota já fica desapontado porque eles não
levam a sério nem sequer uma aula prática. E vemos de novo a waifuzinha de cabelo azul carando o prota com uma cara bem séria. Então o professor dá início à aula prática e fala pra eles não se afastarem dos seus grupos. Então o idiota já se aproxima do protagonista falando pra ele não atrapalhar e ficar quietinho no canto. Ainda diz que tá sendo gentil com ele e falou que não vai pegar leve dessa vez. Então o prota, já cansado de tudo isso, fala que se ele não gosta dele é só começar a ignorá-lo. Isso aí já é motivo pro Tadano ficar todo irritadinho, mandando ele calar a boca e falando que ele é um pedaço de lixo. E então, pra surpresa de 0 pessoas, ele fica nervosinho só porque a Mizuha tá interessada por ele. E o prota não entende nada. Então cai a ficha do prota e pergunta se ele gosta dessa tal de Mizuha. Então, tá dando no ódio. Esse nome não dá. Então o moleque no ódio começa a conjurar uma magia na mão, chamando o prota de filho de uma mãe boa, falando que vai matar ele. Ah, e aparentemente não é só ele não que tá conjurando a magia. A rapaziadinha ali, o bonde do baba-ovo, tá conjurando a magia de fogo junto. O protagonista diz que acha melhor eles não fazerem isso, mas o Tadano, que já tá todo nervosinho, fala tarde demais pra pedir desculpa. Então o prota avisa que tem água atrás dele. Então ele fala que não é tão idiota assim, mas mesmo assim ele olha pra trás e vê um monstro imenso atrás dele, mandando uma aura roxa. E aí ele e o bondinho dele já fica todo se tremendo sem entender o que é aquilo. E se pergunta por que existe um guerreiro demônio ali. Então os coadjuvantes baba-ovo do Tadano fala que só ele conseguiria ser capaz de derrotar esse monstro. E ele fala que vai lidar com isso, já que é mamão de açúcar pra alguém tão poderoso quanto ele. E já tá com a magia de fogo chamando o monstro de cuzão. E após disparar a magia, a gente vê uma explosão e ele fala, prontinho. E os baba-ovo já ficam achando o cara muito incrível. Isso dura muito pouco, porque o monstro já aparece atrás da fumaça com uma cara de que, nossa, vai arregaçar tudo. E Tadano já fica em choque, porque o bicho tá sem nenhum arranhão. Então o protagonista fala que um guerreiro demônio não vai cair com uma simples magia de um primeiro nível. Então o monstro começa a se mexer e a rapaziada já começa a se tremer, chorar, pedir pra mãe, pedir pra todo mundo. E enquanto o monstro se aproxima, tá dando de tanto medo que iria morrer, mija nas calças. Esse é o cara que falou pro protagonista não se meter. Então, antes de atacar, o monstro nota alguma coisa e se vira. E olha direto pro protagonista, que encara de volta. E só com essa encarada, o monstro já sente a morte e se afasta. O cara nem levantou a mão e o monstro já tá todo se tremendinho, olha lá. E o protagonista, passando do lado do mijão, fala assim que até o monstro consegue perceber quem que é o mais forte ali. Então o prota começa a emanar sua aura monstruosa. E o monstro já fica todo se tremendo. Então começa a conjurar uma magia de 2 ciclos. Enquanto o protagonista conjura uma magia de level 1. E o Tadano, já sem esperança, fala que ele não vai conseguir derrotar aquela coisa usando a magia de nível 1 e que todos ali vão morrer. Enquanto isso, o monstro já lança uma magia de nível 2, Rochedo, em direção ao protagonista e aquele grupinho de cagão. E o protagonista, com aquele sorrisinho de que sabe o que tá fazendo, lança uma magia de level 1, chamada de flecha de fogo. E a flecha de fogo devora a outra magia. E depois de obliterar aquela pedrinha, a magia alcança o monstro, fazendo com que ele exploda. E não reste nada dele. E o Tadano não entende nada. Se pergunta o que que acabou de acontecer. E como o Kusanagi acabou de matar aquele guerreiro demônio. E fica incrédulo, dizendo que não pode ser. Como ele pode ser tão forte assim? E diz que a magia dele de nível 1 não foi capaz de matar o monstro. E o protagonista, que não tá nem aí pro grupinho, se pergunta por que existe um guerreiro demônio ali em Shibuya. E diz que o fato dele já ter matado todos os monstros que estavam ali ontem já torna tudo isso mais estranho ainda. Então se indaga, pensando se é um mau presságio antes do desastre. E fala que a situação está pior do que ele imaginava. Então ele começa a ter algumas memórias do passado. Destruição, crianças chorando e até mesmo alguém morrendo em seu colo. Então, com um olhar já mais cabisbaixo, ele fecha seu punho e se pergunta se outra catástrofe está prestes a acontecer. E ele promete que irá salvar o mundo de novo. E voltando pro grupinho de baba-ovo, se pergunta se ele foi capaz mesmo de derrotar um guerreiro demônio. Ou se ele tava ficando maluco. E se ele era mesmo aquele Kusanagi. Então o mijão, todo bravinho, dá um soco na parede. Parede essa que a nossa waifuzinha de cabelo azul estava espiando o que aconteceu. E vemos que antes dela ficar escondidinha ali, ela estava usando a sua magia de nível 1 para derrotar um monstro, vórtice de água. E o pessoal acha isso incrível, dizendo que essa é a tal da Mizuha-san. E ela fica meio cabisbaixa, dizendo que somente essa demonstração já deixou eles surpresos. E que elas são pessoas simplórias, e ela já não gosta disso. Mas, já que ela é um gênio, ela tem que ajudar eles. Se achando, né? Nisso a gente volta para aquela cena onde aquele bandinho de insignificante tava enchendo o saco do nosso protagonista. E ela escuta essa conversa de longe. Então fala que vai deixar com o grupo dela para lidar com os monstros, e assim ela vai até lá ver o que tá acontecendo. E ela acha que ele tá sofrendo bullying. Tá aí, ó, Sherlock Holmes aí tá quase perdendo o cargo dele.
E a gente vê ela espiando o que tá acontecendo. E nisso ela nota a presença do guerreiro demônio. E ela já fica meio em choque, dizendo que eles não vão ser capazes de suportar aquele monstro, que ele é muito mais forte do que eles. E diz que precisa ajudá-los, já que ela é um membro da família Mizura. E quando ela tenta avisar para eles correrem, ela se depara com uma magia de chama explodindo tudo, lançando pedaço de pedra pra lá, marca de queimadura no chão. E nisso a gente vê o nosso protagonista lindo e maravilhoso, novamente parado numa pose muito foda. E ela não entende o que aconteceu. Ela se pergunta de onde veio esse poder mágico. Ela diz que tinha certeza que ele era só um garoto tímido e não tinha aptidão nenhuma pra magia. Mas agora ela vê ele como se fosse outra pessoa. Sem contar que ela não ouviu nenhuma conjuração. Então aquela destruição havia sido por uma magia não conjurada. E além disso, como ele conseguiu vencer um guerreiro demônio usando apenas uma magia de level 1. E nos é explicado que a força de demônios é determinada pelo número de cristais. E isso também é como é determinado seus ranks. Bestas mágicas de rank 6 possuem uma pedra. Já guerreiros demônios são rank 5, possuindo 2 pedras. Capitães demônios rank 4, com 3 pedras. General demônio rank 3, com 4 pedras. Rei demônio rank 2, sucessivamente com 5 pedras. E o deus demônio, que é o rank 1. Aquele monstro que a gente viu o protagonista amassando no primeiro vídeo? Então. E ela diz que no mínimo é preciso de uma magia de level 3 para derrotar um guerreiro demônio. E que é impossível derrotar ele com uma magia de nível 1. O nosso protinha provando que o impossível é alcançável. Então o nosso protagonista se aproxima. E ela se pergunta do porquê dela estar se escondendo. Então ela decide ir atrás do protagonista. E antes mesmo dela sequer aparecer, o protagonista fala que espionar os outros não é um bom hobby pra se ter. E ela já fica toda assustada, porque ele já descobriu. E isso ela se pergunta, como que ele soube? E ele responde na cara mais sincera possível que sendo um mago seria loucura não saber. O que ela não entende. Então ele decepcionado fala que eles realmente não sentem a magia, né? E começa a se mover para outra direção. Nisso a garota manda ele esperar um pouquinho e queria saber que diabos foi o que aconteceu. E queria uma explicação, mas antes mesmo dela reparar, ele já tinha sumido da sua vista. E o nosso protagonista é gatuno, já tá em cima do prédio já, o cara teletransportou. Ele disse que aquela garota era um pé no saco, dizendo também que ia olhar ao redor, só pra ter certeza se não teria mais monstros. Então ele usou a sua percepção mágica e consegue enxergar os monstros que tem à volta. E que aquele era o último guerreiro demônio, mas que havia várias bestas ao redor. Então meio que zoando ele fala que até mesmo o Tadano, que é o melhor aluno, se mijou, os outros estudantes provavelmente estão com problema. E assim ele acha que é melhor diminuir um pouco o número delas, começando a emanar uma aura dourada. Diz que seu alcance mágico cobre toda a área de Shibuya, tendo assim em suas mãos 2 círculos mágicos. Ele usa então uma magia chamada Rajada Mágica, que dispara vários feixes dourados em várias direções diferentes. E o grupinho do mijão, que não entende nada, acha que isso são estrelas cadentes. Já a garota, que é um pouco menos tapada, sabe que isso é uma magia, e uma magia de múltiplas habilidades. Nisso troca pra cena onde tem 2 alunos cercados por várias bestas mágicas, dizendo que são muitos, e que não vão conseguir lidar com isso. Enquanto isso, uma das bestas mágicas parte para atacar uma garota de cabelos avermelhados. E antes então dela ser abocanhada, a magia do Prota atravessa o bicho no meio. Então o garoto, todo preocupado, corre até ela perguntando se tá tudo bem. Nisso voltamos ao protagonista, dizendo que é ótimo, que o número tá diminuindo bem rápido. Até que percebe que ele deve ter exagerado um pouco, já que ele derrotou todos os monstros da área. E agora os alunos não vão conseguir prosseguir com a atividade. E ele precisa aprender a se segurar com um pouco magia. Se segura não, Prota, vai regaçando todo mundo mesmo. Então ele decide descer do prédio, dizendo que a barra provavelmente já está limpa. Então ele meio que pondera, dizendo que não precisa esconder o verdadeiro poder como sempre, mas que ser o centro das atenções é uma bosta. Então o professor, querendo dar uma de perito criminal, foi dar uma analisada nas bestas que tinham morrido. Então o professor, depois de dar uma analisada no corpo morto da besta, se pergunta por que tinham tantos monstros mágicos por ali, e que a maioria já deveria ter sido caçada. E ele nota que todas foram mortas apenas com um ataque. Então ele diz que isso pode ter sido causado por alguém muito habilidoso, e ainda mais por ser um atributo nulo, complementando que disparar inúmeras bolas em um atributo nulo é algo que ele nunca tinha visto antes. E diz que se isso não tivesse acontecido, eles estariam muito encrencados. E fica meio incrédulo, porque lançar 2 dessas bolas mágicas seria algo normal, algo fácil de acontecer. Mas foram cerca de 6, e com certeza não foi de um estudante. Mal sabe ele que foi nosso querido
protagonista, né? Então os alunos já começam a ficar eufóricos, perguntando por que tinham tantas bestas mágicas ali, e que poderiam ter morrido com o que aconteceu. E o professor não tem outra escolha a não ser pedir desculpa, e que ele foi informado que a polícia tinha limpado a maioria da área, e que ele deveria ter confirmado isso antes com a escola. E pede desculpas novamente aos alunos, por ter colocado eles em perigo. E a garota de cabelos avermelhados pergunta se alguém foi lá para salvar eles. E o professor diz não saber, e ela compra essa ideia, mas fica meio tristinha porque ela gostaria de agradecer quem foi. Então o professor pensa que provavelmente não foi a polícia e nem um mago oficial, e que provavelmente tenha sido um mago ilegal, mas a verdade é que ele havia salvado todos eles, e agradece o senhor mago ilegal. Mago ilegal dando uma risadinha ali, todo felizinho. Terminando a aula, os alunos saem já conversando, perguntando se eles tinham visto aquela magia e que queriam saber o que era tudo aquilo. E o protagonista fica feliz, porque todos parecem estar bem, menos Tadano. Ó a cara do cara, olha o cara de brabo dele. Então a garota de cabelo azul acha que tá se preocupando demais, e que é impossível ele usar 2 atributos mágicos, e provavelmente o usuário do atributo nulo deveria ser outra pessoa. Mas que isso não mudava o fato dele ter derrotado um guerreiro demônio, e se pergunta, quem que é Kusanagi-kan? Então o grupinho do Faz Bullying se pergunta se essas coisas que pareciam laser também tinham vindo do Kusanagi, e que isso era impossível, mas ele até tinha matado um guerreiro demônio. Então tá dando no ódio, manda os dois calarem a boca, dizendo que vai matar eles. E os dois já ficam como? Cabreiro, não passa nem agulha. Já depois da escola, vemos um grupinho em volta do protagonista. E sim, o Tadano tá ali no meio. Só que é ele e mais uns outros 7 alunos. E o Tadano com a cara de, meu Deus do céu, que coisa é essa? Fala que tava esperando por ele. E o protagonista já cansado fala que eles são um saco. E que seria bom pra eles estudar um pouco mais de magia, pra ocupar um pouco a cabeça deles. E o Tadano fala pra ele medir as palavras, que ele era um merdinha trapaceador. O protagonista, sem entender nada, se pergunta essa história de trapaceador. Então fala pra ele parar de fingir, e que era impossível ele saber usar magia. Ele com certeza estava usando algum tipo de trapaça. O protagonista não entende nada do que ele tá falando. Então ele ofega e diz que eles realmente não vão desistir. Então o Tadano chama ele pra vir junto, e assim ele não ia conseguir fugir. Então o protagonista dá de ombro dizendo que ele não precisa fugir. E o Tadano, que já tá no ódio, já manda ele ficar quieto, parar de falar bosta, e que ele era um arrombado. Ah, o cara tá no ódio mesmo, cara. E que ele não ia conseguir usar magia ali. E parte pra dar um soco na cara do protagonista. E todo o bondezinho vai junto. Junta uns 4 moleques pra bater num só. E pergunta, ora, o que houve? Você não consegue fazer nada sem sua magia? E começa a sentar ele no soco. E ele diz que mesmo que ele implore, ele não vai o perdoar. E manda ele morrer. Enquanto ele continua dando murro e pontapé no protagonista. Enquanto isso, o protagonista, com a puta cara de tacho, se pergunta se isso era pra machucar. E que não faz nem sequer cócegas. E diz que o poder mágico dele automaticamente o protege. E mesmo que eles o batam, isso não vai ter nenhum efeito. E diz que isso era irritante. E que ele deveria fingir ser atacado. Nisso a garota de cabelo azul começa a gritar, perguntando o que eles estavam fazendo. E para numa pose muito séria. E o Tadano, que a gente sabe que ele gosta da menina, pergunta, Yuika, você está vendo isso? Todo cheio de frescurite. Ele fala que não era nada demais e que eles só estavam brincando. E ela diz, gritando, que viu que eles estavam cacetando o Kusanagi na porrada. E pensar que os alunos da academia seriam tão ridículos fazendo bullying. E que eles deveriam se envergonhar. Tá dando que não consegue se reconhecer como culpado, joga toda a culpa do protagonista pela Yuika não gostar dele. Então Yuika vem e puxa o protagonista pelo braço, falando que eles vão sair dali. E quando o protagonista e ela relam as suas mãos, o Tadano fica no mais puro ódio, dizendo que vai matá-lo várias vezes. E o grupinho dele vê que o bagulho engrossou, o caldo agora tá grosso. Nisso o Tadano resolve conjurar uma magia. E o protagonista, muito calminho, fala que lá vem, já sabendo que ia dar merda. E o Tadano gritando, chama ele de e vai matar ele. E que ele era um filho de uma mãe que trabalha aí com prazeres noturnos. Então a garota, toda assustada, pergunta o que o Tadano tava fazendo. E ele, que o seu grupinho, começa a conjurar uma magia de chama, mandando o protagonista morrer, finalizando chamando ele de lixo. E assim disparam em direção a ele. Enquanto a garota tá tão preocupada, o nosso protagonista Gigachete tá bem tranquilinho aqui, bem na boa, bem na dele, enquanto vê uma magia imensa de destruição em chamas em direção a eles. Então a garotinha se joga na frente pra tentar proteger o protagonista. Tá dando que já tá ficando louco, começa a dar risada e gargalhar, e dizendo que nem mesmo uma trapaça ajudaria ele a vencer contra todo esse poder. Já o grupo do Mijão acha que isso foi muito pesado, e se perguntam se ele morreu. E o Tadano, que já tá biruleibe das ideias, pergunta se
se ele ficou preocupado ou com medinho por causa disso. E já cria uma história fictícia, dizendo que eles acidentalmente usaram magia fora da escola e que acabaram perdendo o controle. E Kusanagi-kan, infelizmente, foi pego no meio dessa confusão e, bom, ele foi de arrasta. Só que ele se toca que aparentemente eles exageraram quando ele vê um rastro no chão de destruição. Porém, o que não é surpresa pra ninguém, vemos uns pezinhos aqui e o balão surge dizendo que ele suportou toda essa encheção de saco porque eles eram apenas pirralhos. Mas que parece que a estupidez só se cura com a morte. Então ele diz que é hora de discipliná-los. Então tá dando desacreditado com um olhar de peixe morto, se pergunta como ele ainda está vivo, mesmo ele tendo recebido todo aquele poder de frente. E o protagonista complementa que não foi somente ele o envolvido, e que esse ataque acabou envolvendo a Yuika. E se pergunta o quão babaca o Tadano consegue ser. E o Tadano, que voltou com aquela expressão de psicopata, diz que é tudo culpa do protagonista, e como ele ousava tentar humilhá-lo, conjurando de novo uma magia, e diz que vai continuar até ele morrer. Nisso o protagonista ativa o Leigan de pobre, coloca uma referência de Yu Hakusho, invocando um atributo nulo em seu dedo. E o povo já dando risada, achando que aquele círculo era ridículo para tanto de magia que ia ir na direção dele, dizendo também que ele não teria nenhuma chance. E começam a disparar a magia nele. Já o protagonista, numa voz bem calminha, fala assim, ó, dreno mágico. E de seus dedos começa a sair algumas vinhas, que vão direto até os praticantes de bullying. Não entendem o que era aquilo, e pedindo pro protagonista soltar. E como consequência eles já estavam se sentindo fracos. Afinal, né, dreno, que drenou eles. Faz sentido o nome da magia. Nisso vemos o grupinho do Mijão todo deitado no chão, cansado, com a cara de que trabalhou 14 horas seguidas por dia. O protagonista se aproxima e diz que só sugou um pouco da magia deles e eles já despencaram, e que isso vai fazer com que eles reflitam. E a tal garota de família nobre não faz nem ideia de que magia foi essa. E o protagonista, já pronto para sair dali, colocando a mochilinha nas costas, é interrompido pela garota, perguntando que magia era aquela, se perguntando por que todos desmaiaram. E finalmente o pergunta quem é ele. E ele diz que ela deveria falar algo antes de começar a fazer tantas perguntas. E ela vai lá e agradece por ter sido salva. E agora que ela já agradeceu, ela exige suas respostas. Só que o protagonista toma um chá de pai ausente e simplesmente some. E ela, já toda corada, se pergunta pra onde ele foi. Isso aí já caiu nos encantos do Kusanagi já. Isso aí já... Ixi. E à noite vemos de novo que o nosso protagonista está fazendo uma patrulha em Shibuya. E que ele teve um mau pressentimento e decidiu ir lá checar. E como ele presumia, os monstros que haviam sido derrotados aparentemente não eram todos de lá. E que já estava cheio de novo. E isso era realmente estranho. Talvez um mau presságio. E diz que se fosse só Shibuya ele conseguiria lidar com isso. Mas ele sente que isso está acontecendo em outros lugares também. E acha que isso é demais só para a polícia conseguir lidar. E que aqueles projetos de mago da escola também não seriam capazes de cuidar de tantos monstros assim. E diz que até ele mesmo não é o suficiente para ir contra todos os monstros do Japão. E se pergunta o que ele vai fazer, dizendo que ele precisa de um plano. E decide partir primeiro para limpar os monstros de Shibuya, tomando o máximo de cuidado possível para não chamar muita atenção. Então começa a disparar em direção aos monstros. Então vemos um bebum cambaleando. Esse aí aparentemente tomou no mínimo umas 3 garrafas de 51, sozinho. E atrás dele tem uma besta, prestes a atacá-lo. Mas antes mesmo dela conseguir, o nosso protagonista vai lá e arregaça com o bicho. O bebum olha pra trás e não vê nada. E se pergunta se tá ficando louco. Eu acho que saiu o efeito do álcool, hein, meu? E o protagonista se pergunta se não foi visto. Mas aparentemente um moleque havia gravado tudo. E disse que isso ia viralizar muito. Nisso corta a cena e vamos para o dia seguinte de manhã. E vemos que o Tadano, Kusanagi e a garota de cabelo azul estão na sala do diretor, acompanhados do professor. O professor diz então que recebeu uma denúncia de alguns dos alunos terem sido avistados usando magia fora da escola. E se isso era verdade, eles não teriam outra escolha além de expulsá-los, pedindo uma explicação para os garotos. Então Tadano acha que isso é uma ótima oportunidade de culpar o nosso protagonista, dizendo que não eram eles usando magia, e sim que era o Kusanagi que havia atacado eles. E o protagonista usa a frase, mente que nem sente. E isso era impressionante. E diz que, infelizmente, ele não ia poder ficar calado. E isso era uma merda, porque ele teria que explicar o que aconteceu. Nisso a garota já intromete, dizendo que Tadano estava mentindo. E ela, toda imponente, fala que o Kusanagi estava sofrendo bullying por Tadano e pela sua gangue. E que foi o Tadano que usaram magia em primeiro lugar. O professor pergunta, primeiro,
Então quer dizer que o Kusanagi também usou magia. E a garota, prontinha pra deitar o professor no soco, fala que foi apenas por autodefesa. E que ele não fez nada de ruim, deixando o Kusanagi totalmente impressionado. E Tadano, que já ficou de calça riada, falou que eles também não fizeram nada de ruim. Nisso a Yuika manda ele calar a boca. Conclui dizendo que tipo de pessoa que faz bullying com alguém e depois bota a culpa nele quando tem que enfrentar as consequências. É, o típico cagão, né, que faz isso. E não tem vergonha nenhuma na cara. Dando que não tem mais o que falar, fala que isso era culpa do Kusanagi, porque ele era um merda, e que não era nem pra ele estar na escola. E ele estava apenas tirando lixo. E num ato de desespero ele fala pra ela abrir os olhos, pra largar aquele cara, pra ela olhar apenas pra ele, e pra ela ser a sua mulher. E a garota, com a melhor cara de rejeição dos animes, manda um nem fudendo. Nisso o Tadano fica branco, né? Aqui ele não precisava ter passado por essa humilhação não, já basta ser humilhado pelo protagonista, né? Mas essa aí doeu. E pra matar o que já morreu, ela explica que primeiramente ele faz bullying, e segundo que ele era violento, e terceiro porque essa confissão tinha sido completamente aleatória e sem sentido algum. E o protagonista lá no fundo fala que ele sabe que ele merecia isso, mas chegou a doer até nele. E olha que pra machucar o protagonista tem que doer mesmo, porque o cara tem barreira mágica, tem um poder muito forte, é super poderoso. Então o diretor disse que parece que Tadano e os amigos dele eram os culpados, e o Kusanami havia usado apenas magia para autodefesa. E muito bravo diz que eles não precisam de alunos que usam magia com más intenções, e que todos ali serão expulsos. No caso, todos os malfeitores, né? O Kusanagi não. E eles, já incrédulos, praticamente chorando, diziam que isso não era real, que isso não podia acontecer, e que eles apenas estavam servindo ordens do Tadano. E o professor diz a Kusanagi e a Yuika que eles poderiam voltar à aula. E isso eles fazem, né? Eles saem da sala do diretor. E a Yuika já sai no ódio, falando que ele era horrível e que não havia se irritado assim há muito tempo. E Kusanagi, que não sabe o que acontece com aqueles que são expulsos, pergunta pra ela. E ela diz que eles nunca mais poderão ser magos. E aproveitando que ela já tá atirando pra todo lado, joga um pouco de culpa no Kusanagi também, falando que ele não precisa aceitar tudo calado. Engolir calado é foda. Mas na cabeça dele ele diz que ele já tava prestes a falar, mas foi ela que interrompeu tudo. Então ele fica com uma expressão meio neutra, meio triste, meio neutra. E ela pergunta o que foi, o que tinha acontecido. E ele diz que agora ele havia parado para pensar em quantas vezes ela já tentou o salvar. Que foi na sala de aula, foi quando eles começaram a brigar, e agora na sala do diretor também. Então, com um sorrisão no rosto, ele fala que ela é boa pra caramba. E pronto, aqui o que tava em dúvida é que foi matado a pau, né? Ela já se apaixonou. Olha a cara de quem tá apaixonada. E manda ele calar a boca, né? E sai correndo toda envergonhadinha, dizendo que vai na frente. Nisso, o Prota dá um sorriso. Nisso ele já muda e pensa que Kusanagi Minato morreu. E foi ele que reencarnou, se perguntando também se ele foi bulinado até a morte, ou se simplesmente foi um acidente. E apesar de não saber, ele tem certeza que aqueles garotos tinham culpa, e isso era certeza. E ele espera que isso pague. Então vamos para a sala do diretor, e aparentemente tem 2 outros alunos lá, perguntando se tinha realmente alunos usando magia fora da escola, e que os alvos também eram estudantes. E o diretor diz que sim, só que nenhum civil havia se ferido. Então pergunta por que eles foram chamados. Então o diretor diz que a estudante alvo foi a Mizuha Yuika, e vemos que quem estava à frente ao diretor era uma outra garota de cabelos azuis, dizendo que compreendia a situação, e agradecia pelo diretor ter relatado isso a ela. O diretor complementa então pedindo para ela mandar cumprimentos ao seu pai. E ela fala para ele ficar tranquilo, porque o pai dela estava disposto a investir na escola. Vemos então um outro grandalhão do lado dessa garota, dizendo que se isso é verdade, esse tal de Kusanagi deve ser muito forte. E ela diz que lutar com diversos magos ao mesmo tempo é impossível, e que ninguém seria capaz de ganhar a não ser que ele seja muito forte. Então o garoto diz, perguntando pra ela se ela acha que ele é mais forte que eles. E ela diz que não, mas estava interessada. E o garoto pergunta o que eles vão fazer. Ela diz que eles vão confirmar isso antes. E diz que eles vão decidir então se eles vão expulsar minha irmã ou não. Então aparentemente essa garota aqui é a irmã da Yuika. Afinal cabelo azul, parecido, né? E ela é Mizuha Ruika. Realmente parecia. E ela já é do 3º ano, classe S. E já o rapaz se chama Katsuragi Ryuji, também do 3º ano, classe S, dizendo que isso parece uma boa ideia. Voltamos pro Kusanagi, que tá deitado na carteira com uma cara de paisagem, dizendo que agora que eles estão em tempos de paz,
ele perdeu toda a sua motivação. Nisso tem dois garotos olhando o celular, e aparentemente é aquela filmagem que o garoto fez, dizendo que isso era muito foda, e que esse era tipo um mago vigilante. E o garoto que tava vendo o vídeo também disse que já conhece ele. E Kusanagi então escuta, mago vigilante? E se indaga se isso é o mesmo do que um mago nobre. E bem, isso não era da conta dele, mas mal sabe ele que é literalmente ele ali no vídeo. O professor então vai até a sala e chama Kusanagi, dizendo que os alunos que não haviam sido avaliados da última vez teriam uma oportunidade agora. E Yuika toda determinada, porque agora ela vai ser capaz de ver todo o poder do Kusanagi. E nesse mesmo momento, chega a irmã da garota, junto com aquele guarda-costas brutamontes, fazendo com que a garota se pergunte por que a irmã dela tá ali na sala. Até que chega a vez do nosso protagonista. E o professor pede que ele vá até o cristal e inicie a sua avaliação mágica. E o protagonista já tá meio cabreiro, porque da última vez ele destruiu a máquina. Então que dessa vez ele vai tomar um pouco mais de cuidado. E vemos ele concentrando uma quantidade muito pequena em sua mão, e com uma cara de cansado. Vemos então o protagonista todo ofegante, e o professor vai até ele preocupado perguntando se ele tá bem. Os resultados ficaram prontos, e o atributo de Kusanagi era neutro, e sua quantidade de magia era de espetaculares 100. Então os alunos ficam incrédulos, como ele tinha chegado a 100, e que essa era a pior pontuação da classe, mas que o atributo neutro pelo menos era raro, não é? Mas eles concluíram que simplesmente o protagonista era inútil. Já o garoto já fica todo decepcionado, dizendo que parece que era mentira ele ter derrotado todos os outros delinquentes. E a garota manda eles irem embora, dizendo que eles acabaram por ali. Nisso os alunos estavam cochichando no fundo, dizendo que ele havia ficado cansado com apenas uma avaliação, e que ele ia acabar ferrado com esse tanto de poder que ele tinha. E o professor, com a tentativa de acolher o Kusanagi, diz pra ele não se preocupar, que a quantidade de poder não era nada significante. Já a garota acha que com certeza tem algo de errado, pois ela viu ele derrotar um guerreiro demônio, e diz que ele é capaz de usar dois atributos, fogo e neutro. Porém ela nunca ouviu nada sobre ajustar o seu poder mágico, e se pergunta o que diabos ele fez. E ele fica todo aliviado, pois o seu resultado foi perfeito, e que apenas precisava de uma manipulação bem precisa. Porém isso deu mais trabalho do que imaginava. Só que ele felizmente fez certo, dizendo que acertou em cheio. Nisso os dois já estão caminhando no corredor. Então Kusanagi pergunta por que ela estava na sala de avaliação. E ela diz que estava apenas curiosa. Nisso ouvimos alguém mandando eles pararem por ali. E essa era a irmã e o Brutamontes lá. Já o protagonista não conhece quem é e pergunta quem são os dois. E ela fala que ela é a filha mais velha da família Mizuha. A Mizuha Haruka. Ó, já mudou o nome. Era Ruika, virou Haruka. E que aquele era Katsuragi Ryuji, dizendo que eles são do terceiro ano. O protagonista nota então que provavelmente ela é irmã da garota que tá do lado dele e pergunta se eles precisam de algo. E ela já caminhando em direção aos dois diz que o problema dela não era com ele, deixando a garota toda tremendo de medo já, falando que parece que ela não é capaz nem de lidar com simples delinquentes. E que ela ouviu que ela foi salva, e foi por um cara com mero 100 de poder mágico. E se pergunta se isso é verdade. E ela, toda triste, já afirma que isso realmente aconteceu. Nisso ela fala muito sério pra Yuika sair da academia, deixando a menina totalmente em choque, se perguntando por que ela deveria sair. E ela já com uma hora super assustadora pergunta se ela já ganhou alguma vez dela. E diz que isso nunca aconteceu, nem na academia, nem nos esportes, nem em magia. Dizendo que ela sempre perdeu pra ela em tudo, falando que ela não é capaz de ser uma maga, concluindo que era só necessário apenas uma maga na família, e que isso já era o suficiente. Yuika, já toda triste, tenta contestar, mas a irmã fala que ela só precisa obedecê-la e sair da academia e ir para uma escola normal. Nisso a garota já fica toda triste, com vontade de chorar, se tremendo, e toda imponente a irmã pergunta se ela entendeu, e ela já estava prestes a concordar. Nisso o protagonista já intervém falando que ela é meio arrogante, deixando ela já totalmente puta, perguntando o que foi que ele disse. E ele já lança a réplica, falando que ela continua falando sem parar, e que nem queria ouvir a opinião dos outros sobre isso. E se isso não era ser arrogante, ele não fazia ideia o que isso era. E ela já brava fala que isso é uma conversa entre família, e que os outros não devem interromper. Nisso ele já devolve, perguntando se isso pra ela era uma conversa, e que pra ele parecia que ela estava apenas obrigando a sua irmã. E ela toda brava, pergunta o que ele acabou de dizer, chamando ele de babaca. E ele muito sério fala que forçar alguém a viver do jeito que não quer é algo que nem mesmo a família é capaz de fazer. E o mesmo serve para forçar alguém a desistir de seus sonhos. E ela já com um sorriso meio perverso fala que a irmãzinha dela não tem nenhum talento para ser maga, e que ela não ganhou nem sequer uma vez dela. E ela já toda desmotivada estava prestes a concordar com ela, dizendo que não tinha talento.
e que havia se convencido, dizendo que era uma gênia, que era talentosa, quando nunca sequer havia ganhado da sua irmã mais velha. E o protagonista, então, cortando essa bad vibes, diz que ela será capaz de te vencer, deixando a garota de boca aberta, dizendo que seria incapaz dela vencê-la. E o protagonista conclui, dizendo que agora era impossível, claro, mas com algum tipo de treinamento ela seria capaz de vencê-la. Então a garota já fica um pouco mais suave e propõe que em 2 semanas eles tenham um duelo mágico 2 contra 2. E o protagonista acha legal a ideia de um 2 contra 2. A garota então fala que depois de ele falar tantas asneiras, ele seria capaz de correr da proposta. E o protagonista fala que não era nada de asneira e que ele irá participar. E pergunta pra Yuika se ela também vai. Então ela se enche de coragem e diz que também vai participar do duelo. O protagonista diz então que está decidido, e que se eles ganharem, ela nunca mais citaria esse assunto na sua vida. E ela aceita, mas diz que se eles ganharem, a Yuika terá que sair da academia, dizendo que não vai pegar leve, e manda eles se prepararem para enfrentar a realidade. Então os dois já estão no terraço, e a garota vai até o protagonista e pede a sua ajuda, dizendo que quer que ele ensine magia a ela. Então o protagonista dá um suspiro, dizendo que ele tinha ficado todo nervoso por nada, porque de repente ele foi chamado até o terraço, e ele achou que era outra coisa. Talvez ele tenha meio decepcionado. Mas Kusanagi fala que ele é um mago ruim, e só tem apenas 100 de poder, e pergunta se ela tem certeza dessa escolha, se ela não conhece alguém melhor do que ele para ensiná-la. Porém ela diz que ela tem certeza que ele tá escondendo o seu verdadeiro poder, e que com certeza ele é bem mais forte do que ela. E ele fica surpreso, e ela pergunta se ele sabe algum jeito de ficar mais forte, e se foi por isso que ele disse que ela conseguiria ganhar da irmã dela. E ele entende que ela é aquele tipo de pessoa que quer desesperadamente controlar tudo e todos, e que foi por isso que ele provocou ela para que ela lutasse contra ele. Mas ele não pode dizer isso. Então ela se curva e implora pro protagonista, que aceita, deixando ela muito feliz. Porém ele diz que ela vai ter que obedecê-la ao pé da letra, e que ela não pode nem sequer mudar de ideia. E ela, dando um pulinho muito fofo, fala: sim, senhor. E o protagonista fala que não teve como recusar, já que ela implorou daquele jeito tão fofo. E diz que ele vai ter que se preparar pro que vai vir à frente. E diz que ensinar um mago não deve ser tão ruim assim. E já decide começar a partir de amanhã. E se pergunta aonde que eles poderiam praticar. E ela, toda timidazinha, pergunta assim: ai, que tal na minha casa? Eu sei a prática que vocês vão fazer, vocês são adolescentes, para com isso, hein, gente, sem safadeza. Aparentemente já é outro dia, e eles já estão na casa da Mizurra. E o protagonista fala que a casa é enorme, então a Yuika fala que o pai dela é um mago nobre, então isso era normal. E a garota, já falando sozinha, fala que, parando pra pensar, essa é a primeira vez que ela chama um garoto pra ir até a casa dela. E se pergunta se ele achou estranho ela ter chamado ele pra casa dela. E já meio biluteteia, com o protagonista não entendendo nada, ela fala que não. Não é como se ela tivesse chamado ele com alguma intenção estranha. Então ele fala pra eles começarem. Só que a menina já tá toda perdida no mundo da lua, na cabeça dela, e não percebe, fazendo com que ele tenha que chamá-la mais de uma vez, deixando ela toda decoradinha, já que ele chamou ela de Yuika e não de Mizurra. E ela pergunta pra ele por que ele a chamou pelo primeiro nome. E ele, todo confuso, fala: bem, sua irmã também se chama Mizurra, e seria meio confuso se ele chamasse ela desse jeito também. E ela, toda decepcionada, se pergunta se foi por isso. E ele fala que se ela não gostou, ele pode chamar ela pelo outro jeito. Então, pra não perder essa oportunidade, ela fala que ele pode continuar chamando ela de Yuika. E bom, eles vão começar o treinamento, e ela pede pra ele ter paciência com ela. Porém, antes de começar a parte prática, ele faz algumas perguntas. A primeira é: o que é exatamente o poder mágico? E ela diz que isso é fácil, que é uma energia dentro do corpo que eles usam para fazer magia. Ele pergunta então o que é encantar, e ela fala que é uma forma de programar e transformar automaticamente poder mágico para conjuração. Então ele pergunta se é possível aumentar seu poder mágico intencionalmente, e ela diz que é impossível. O limite de poder mágico de alguém é determinado antes do nascimento, e a quantidade parará assim que você alcançar certa idade. E ela, toda confiante, pergunta o que ele achou, e que ela respondeu tudo de uma forma perfeita. E o protagonista corta toda a felicidade dela, dizendo que ela respondeu todas as perguntas erradas. E ela, chorando, pergunta como assim. E o protagonista volta a ficar deprimido, dizendo não acreditar que os magos ficaram tão tolos assim, se perguntando o que aconteceu quantos anos atrás. E assim ele fala que, primeiramente, o poder mágico não reside apenas em seu corpo, mas também na natureza, e que encantamentos são simplesmente ferramentas para melhorar sua conjuração, e que sim, é possível aumentar o seu poder mágico intencionalmente. E ela, surpresa, não consegue acreditar, falando que isso é mentira, dizendo que se isso fosse verdade, iria acabar com a academia de conjuração. Ele diz que não importa se ela acredita ou não, e que ele simplesmente vai ensinar essas 3 coisas para ela, e pediu para ela se sentar, e diz
diz que irá transmitir a sua magia para ela, e para ela avisar quando ela sentisse. Ela, cheia de dúvidas, se pergunta se pode sentir poder mágico. E ele diz que ela não ficará tão forte se ela não conseguir sentir, pedindo para que ela feche os olhos. E fala que irá tocá-la agora. Então ele começa a despejar sua magia nela, se perguntando se ainda não é o suficiente. E que então ele ia aumentar essa quantidade mágica, despejando simplesmente uma quantidade absurda. E completamente em choque, porque ela ainda não havia sentido. E ela diz que as costas estavam começando a ficar quentes, e que ela sentiu algo. Então ele diz que isso foi alguma percepção mágica. Então ela pergunta se isso significa sentir o poder mágico. E ele fala que sim, que se ela for capaz de sentir essa sensação, ela conseguirá detectar poder mágico até na natureza. E pediu para ela fazer disso o seu objetivo. E ela volta a se gabar dizendo que é a segunda filha da família Mizurra, e que isso será fácil para ela. E enquanto ela fala isso, ele com uma cara de tacho diz que ela só foi capaz de sentir quando ele usou uma quantidade absurda de poder. E que parece que a Yuika não tem muito talento para ser uma maga. Uma semana então se passou, e ela toda fofinha diz que não consegue. E o protagonista meio preocupado diz que já faz uma semana que ela pratica sem parar. Só que ela é muito lerda para aprender, porém que ainda assim está quase no dia. Ele disse então que irá transmitir o poder mágico para ela de novo, relando em suas costas, e pede para que ela abra os olhos. E ela diz ser capaz de ver agora, se perguntando se isso então era o poder mágico. Então ela diz que isso é incrível, que agora ela realmente pode ver a magia, e se pergunta se agora ela consegue ver o poder do Kusanagi no próximo episódio. Rapaziadinha, chegamos no final de mais uma parte, e olha, essa obra aqui tá ficando cada vez melhor. O protagonista aparentemente muito fraco, 2v2 aí pra chegar no próximo capítulo. E cara, a gente sabe, né, que o Protinha vai amassar. Então não percam a próxima parte. Eu sou o Sunset e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.